E ainda falando sobre economia, o Brasil vai ampliar para 16 milhões o número de pessoas consideradas pobres quando acabar o pagamento do auxílio emergencial no final deste ano de 2020. Esse contingente de pessoas pobres ampliará para quase um terço dos brasileiros que passarão a viver com menos de R$ 522,50 por mês. O valor representa menos de um salário mínimo. As pessoas vão viver com cerca de R$ 3 por dia. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui, ao vivo no estúdio do Balanço Geral, o economista Kleber Oliveira. Muito boa tarde, obrigada por sua presença aqui com a gente neste sábado, falando sobre esse agravante, o final do pagamento do auxílio emergencial previsto para o final deste ano. Qual será o impacto disso para a economia, já que muitas famílias receberam esse benefício durante esses meses de pandemia e que era um alívio para diversas famílias, diversos pais e mães de família. Boa tarde. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, telespectadores. Olha, a própria reportagem anterior mostrou que as atividades econômicas já começam a retomar, ainda não no nível anterior pandemia, mas já começa a ter um sinal positivo de movimento de bares e restaurantes que contrata boa parte da população do Sergipe, no caso de Aracaju, e que é uma população que necessita do emprego inicialmente porque é de baixa instrução, de pouca qualificação técnica. O governo acertadamente prevê o fim desse auxílio emergencial porque custa muito caro, né? Teve um efeito muito positivo na economia porque ajudou que ela continuasse funcionando, mas tem um custo econômico muito caro porque o governo já estava com alguns problemas de caixa para continuar as políticas públicas e veio agora essa sobrecarga. De modo que eu vejo com um certo alívio de que a economia volta a funcionar, ainda que de uma forma muito lenta, mas a perspectiva é que 2021 seja um ano não de crescimento. Nós não vamos crescer em 2021, a perspectiva não é de crescimento, mas de retomada de algumas, porque a gente já vinha numa condição de atividade muito ruim. Então acho que 2021 será um ano de recuperação, não de crescimento. Em relação às famílias que estão dependendo desse auxílio, que vão ter até o final do ano recebendo o auxílio emergencial, teria alguma orientação para que essas famílias consigam poupar, fazer um pezinho de meia, digamos assim? Apesar de ser muito importante esse valor para o consumo de alimentos, por exemplo, né, não dá para economizar, né, não dá. É uma coisa, um valor que é importante para essas famílias, mas é muito baixo para sobrar para fazer alguma poupança. O que a gente aconselha, o que a gente espera é que essas pessoas que precisam hoje do auxílio emergencial sejam incorporadas no mercado de trabalho, sobretudo no mercado de trabalho formal, porque quando você vai para o mercado formal, você tem a cobertura do Fundo de Garantia, recolhe o INSS, e isso é muito bom para o trabalhador, né? Então a gente espera que essa população que hoje demanda do governo esses auxílios emergenciais sejam de alguma forma incorporadas no mercado de trabalho formal. A solução para essas famílias, então, é a geração de empregos para que esses pais e mães de famílias consigam ser absorvidos pelo mercado de trabalho e, assim, consigam se manter com um emprego fixo. O 2021, a gente começa uma legislatura em 2021, né? Os prefeitos assumem os seus mandatos, outros reassumem, né, se forem reeleitos. E eles têm um desafio importante, né? O Estado, no início do ano, ele tem sido pintado como um paquiderme, né? Uma coisa pesada que atrapalha. E mostrou-se que o Estado manteve a economia brasileira funcionando, manteve a economia sergipana funcionando. O que a gente espera é que os prefeitos, junto com o setor privado, encontrem uma forma, porque o prefeito não pode incorporar na prefeitura essa população. O setor privado sozinho também não dá conta. Mas se a gente junta o setor privado com o setor público, né? O Estado pavimentando a via de desenvolvimento, e o setor privado contratando, expandindo as suas atividades, a gente consegue incorporar essa população de Sergipe, que, repito, um quarto da população sergipana, na idade de trabalhar, tem menos de 4 anos de estudo. Então isso é muito grave. Preocupante. Apesar do final previsto do pagamento do auxílio emergencial, existe também o Bolsa Família, que dá sustentabilidade de maneira básica para algumas famílias, né? A gente tem município sergipano que o aporte financeiro do Bolsa Família é equivalente ao fundo de participação. O lado positivo é que você tem famílias que conseguem, a economia do município funciona, famílias se sustentam, mas isso dá uma certa tranquilidade, uma certa comodidade para os prefeitos, porque não precisa trabalhar, porque o recurso público vem. Então, a gente pede para que os prefeitos assumam de fato a gestão municipal e que conduzam o seu município na geração de emprego, que eu acho que a melhor política pública de desenvolvimento é, primeiro, educação e, segundo, geração de emprego. Política pública é essencial. Muito obrigada por sua presença aqui ao vivo com a gente no Balanço Geral aqui da TV Atalaia. Obrigada e boa tarde. Obrigado.